Olá, eu sou a Flor Ferraz. A gente está no terceiro episódio dessa série que se chama 40 em Quarentena. Quem quiser acompanhar os outros vídeos para chegar até nesse, tem a playlist que está aqui. E também você pode acessar no final desse vídeo o último episódio. Vou falar da minha pré-puberdade no período de 13 a 16 anos. Então, eu tô ali no Dom Bosco, lá pela oitava série, terminando o ensino médio, que na época era o primeiro grau, e no fim eu vivia, como eu falei no outro vídeo, eu vivia isolada na escola, porque eu tinha muito medo de sofrer um bullying mais agressivo, até por N outras histórias que na hora eu não lembrei, mas aconteceram e eu não citei também aqui. Mas a situação é que eu estava cansada de ficar isolada na escola e eu percebi que tinha um grupo lá no final do colégio, que era uma oficina, e que eles ficavam lá. E eu descobri que era um grupo de pessoas que também tinham dificuldades de socialização. E eu comprei um Cheetos e levei esses Cheetos até aquele grupo e ofereci. E eu comecei a, então, me introduzir naquele grupo. E foi incrível, porque pela primeira vez eu tinha um grupo de amigos ali comigo. Também nesse período, eu lembro que eu fui para Brasília, a minha irmã foi morar em Brasília, nas férias entre a oitava e o primeiro ano, minha irmã foi morar em Brasília. E eu tava ali com 13 para 14 anos, então eu já tava, não que eu tivesse entrado na puberdade, mas eu tava alta já e tudo e tal. E eu comecei a ser assediada. Os homens na rua me assediavam como se fosse uma menina, né? Eu tinha um cabelão e tudo e tal. E aí o que acontece? As pessoas em Brasília, né? A minha tia de Brasília e a minha irmã que morava com ela. E aí elas vendo essa situação acontecer, elas começaram a me incentivar a cortar o cabelo, porque eu tava parecendo uma menina, porque isso era legal, não era legal, que isso ia acontecer, uma situação assim, assado e cozido. E a minha irmã, sabendo que eu não ia ceder, se fosse por esses argumentos, e na época passava uma novela chamada Meu Bem, Meu Mal, onde tinha Lídia Bronze, que tinha um cabelo bem curtinho, era a época do cabelo sorvetinho, que se chamava, né? E aí a minha irmã falou assim: "Ah, olha a mulher olha a mulher da novela, ela tem um cabelo curtinho. Eu acho que você poderia fazer o cabelo que tem o dela." Como a pressão estava muito grande, eu fui lá e cortei o meu cabelo curto. Foi muito difícil, porque a partir daquele momento eu tinha deixado minha androginia de lado e aí eu passei a ser o viado. Eu realmente passei a sofrer agressão pesada. E aí, nesse período, eu voltei pro colégio, né? Porque o ano acabou, e aí eu saio com cabelão e eu volto com cabelo curto, bem curtinho mesmo, cabelo Joãozinho, né? E aí, quando eu chego na escola, começo a sofrer muito bullying. Muito, assim, tipo, não tinha um minuto de sossego. As pessoas eram extremamente agressivas. Dentro e fora da escola, era eu pisar para fora de casa, eu sofria todo tipo de agressão. Quem me salvava era esse pessoal que ficava lá no fundo. E lá naquele fundo, eu conheci uma menina chamada Trícia, que essa Trícia, que a Trícia, né, ela ficou minha amiga há muito tempo. Então, assim, a gente passava os intervalos juntas e conversávamos muito sobre N coisas. Então, assim, tem um carinho muito enorme por ela. E por todas aquelas pessoas que estavam ali naquele espaço, porque com certeza eram pessoas que sofriam bullying também na escola e que estavam ali naquele lugar e que me deram enfim, um apoio, né, nesse sentido. Então,
se por um lado eu sofri um bullying muito pesado, por outro lado eu tinha uns poucos amigos, mas eu tinha amigos que pudessem me ajudar. De qualquer forma, a minha casa era o meu refúgio. Então, o meu isolamento ficou muito para dentro de casa. Como eu falei para vocês no final do último vídeo, devido a tudo que aconteceu, eu comecei a me infantilizar e aí eu brincava ainda de boneca, eu fazia muitas roupas, eu pegava tecidos e construía, o tanto que meu pai achava que eu ia ser estilista. E eu desenhava também roupas de moda e tudo e tal, mas não era bem a roupa de moda, porque na verdade eu desenhava personagens das histórias que eu criava, né? E, e aí, nesse desenrolar das coisas, o meu cabelo foi voltando a crescer, eu fui ficando. Não que o bullying diminuiu, mas eu fui sentindo menos o peso dessa. Porque a gente tem que entender também que a minha disforia foi a mil quando eu me vi com o cabelinho curtinho demais. Eu tava muito. Nossa, aquilo era muito agressivo ver a minha aparência no espelho e saber que eu tinha cortado o cabelo, né? Isso era muito pesado para mim, para eu conviver com aquela imagem que eu rechaçava plenamente. Hoje eu ainda tenho muita dificuldade de lidar com alguns traços masculinos. Imagina eu com 14, 15 anos, como eu lidava com o meu corpo. Eu tinha uma rejeição plena ao meu corpo, plena. Eu nem me tocava, eu mal tomava banho, assim. O tanto que as pessoas, elas me agrediam, diziam que eu fedia. E eu devia feder mesmo, porque eu tinha dificuldade de tomar banho, de cuidar do meu corpo. Eu tinha dificuldade de entender que eu tinha um órgão ali embaixo e eu não pegava nele, né? Nesse período eu tinha asco mesmo do meu corpo, de tudo que estava. Então eu passei por essa fase, essa disforia que as pessoas chamam, né? Foi muito agressivo. Nesse final de 92, que a gente está aí por essa época, eu lembro que a minha prima veio passar férias com a gente. E com ela veio uma outra prima de consideração, que é a Carol, e nós viramos um grupo, né? Como eu falei da outra vez, no outro vídeo, elas chegaram, a gente brincou de boneca. E quando elas saíram, nós estávamos apaixonadas. Fizemos a transição de deixar a boneca, colocar o vestido e paquerar. Enfim, durante essas férias eu tive um amadurecimento enorme, eu pensei em muitas coisas, apesar de eu estar mergulhada dentro de um processo cisnormativo, de novo dizendo, meu pai tinha uma condição financeira, então assim, eu lia Capricho, o meu divertimento era secar o cabelo, eu tinha que ter o cabelo liso, e aí eu comprei toda essa cisnormatividade, né? E entrou em choque com a minha realidade, porque as minhas primas podiam, eu não podia. Então, eu projetava nelas o que eu podia. Então, eu queria ser a modelo, mas era eu que tirava a foto. Eu queria usar o vestido, mas era eu que escolhia para elas o vestido, né? Que eu queria usar, mas era elas o manequim. E etc e tal. Eu lembro que tinha uma pista de patinação no Amazonas Shopping. Nessa época, a gente patinava todos os dias nessa pista de gelo. E criamos um grupo de meninos de paquera, que a gente botou apelido nesses meninos que também iam todo dia lá e tudo e tal. E eu me lembro da primeira vez que a minha mãe me confrontou em relação a isso, porque a minha mãe me via paquerar os meninos abertamente. Eu não paquerava os meninos, mas eu falava neles, eu achava eles lindos. Eu criava situações e a minha mãe me confrontou e disse assim, você tá falando abertamente sobre isso, né? Sobre achar os meninos bonitos e você precisa entender que na sociedade você vai sofrer repressão por conta disso. E aí eu comecei a me questionar, porque até então eu não entendia como funcionavam as coisas. Eu realmente não me entendia
como um menino gay. Eu me achava uma menina num processo como minhas primas, só que eu estava passando porque eu esperava que o meu seio crescesse, né? Eu esperava desenvolver. Então, dentro de mim eu tinha uma imagem, mas aqui fora era completamente diferente. E eu vivia esse conflito a todo momento. Eu vivia esse conflito de dentro de mim viver uma realidade, fora era completamente diferente. Fora que as pessoas me agrediam mesmo na rua, onde fosse, as pessoas me ofendiam verbalmente. E eu tinha muito medo de apanhar na rua. Então, assim, eu não queria sair sozinha, eu não queria ir para nenhum lugar que eu tivesse que ir sozinha, porque eu sabia que eu corria o risco de ser agredida e de sofrer alguma espécie de violência. Mas, voltando às férias com as minhas primas, nós criamos um grupo que chamava Well Seven, que era porque na época tinha um grupo de rock de 4 mulheres. Cada uma tinha um apelidinho, era a Lê, a Mica, a Regina e a Kaki. E a gente se deu muito bem, foi muito legal. Apesar de que a gente era adolescente, estava criando, eu sei que eu fiz muito bullying com a minha prima Ellen, que depois que ela era conhecida como a Régia, a Regina, e isso foi uma piada interna que aconteceu, enfim. Nós já conversamos sobre isso também, depois de adultas. E foi muito legal esse despertar da paixão em mim. E, obviamente, para as minhas primas se despertou de uma maneira e para mim se despertou de outra, porque as minhas primas, hétero ou bi, enfim, elas conseguiam se apaixonar pelos meninos ou se relacionar com os meninos e ter uma relação. E eu não. Eu ficava sempre no platônico. Então, eu estava sempre me apaixonando pelos meninos e vivendo essa relação platonicamente. Eu só sonhava com isso, mas eu sabia que as relações não eram para mim. Então essa foi uma outra conclusão nociva que eu tive de achar que eu nunca ia ser beijada, que ninguém ia se interessar por mim, porque eu era uma aberração, um monstro, uma coisa horrível, e que eu ia sofrer, enfim, que eu ia viver vendo todo mundo amando, se apaixonando, mas que ninguém nunca ia se interessar por mim. Dentro dessas paixões platônicas, eu criei a minha primeira paixão platônica. Eu não sabia que era um menino tão popular, na verdade ele era um menino mais popular do que eu imaginava. E ele se apaixonou pela menina mais bonita da escola, nesse esquema mesmo. Ele era namorado da menina mais bonita da escola, o tanto que ela levou o título de garota, enfim, da gata do colégio, né? Aquelas coisas, aqueles desfiles de beleza que tem na escola. Depois eu me apaixonei por um menino que também nessa mesma linha. Ou seja, eu não segui o mesmo molde, eu me apaixonava pelos meninos mais populares, mesmo que eu não tivesse essa compreensão, mas eu achava eles lindos. E no fundo, eu queria estar dentro desse meio, mas devido à minha condição, talvez eu não estivesse. A minha irmã teve mais sorte nesse sentido. Até que eu me apaixonei por um garoto na escola. Eu fiquei apaixonada por esse menino durante 6 anos da minha vida. Essa paixão passou do colégio. E isso foi uma coisa que me doeu muito, porque esse menino, ele se apaixonou também pela minha melhor amiga. E eles chegaram a namorar. Então eu tive que vivenciar ainda, pelo menos no começo, e por um tempo que os dois estavam juntos, né? Que os dois tinham uma relação. Enfim, isso foi muito triste para mim. Em nenhum momento eu culpo ninguém, nem ele nem ela. Obviamente que eles, enfim, se apaixonaram e eles juntos, nossa, foram viver a relação deles. Obviamente, quem tinha dificuldades era eu, por conta de uma série de coisas. E talvez eu nem tivesse chance mesmo que fosse num outro contexto, talvez não fosse para mim aquilo, né? Nesse período, o bullying continuava comendo solto.
na faculdade, não, perdão, na escola. Tô ali com 15 para 16 anos. O bullying recorrente era sempre me equiparar a alguém da televisão. Então, as protagonistas de novelas todas, eu era a Salomé, eu era o papel da Adriana Esteves em Renascer, a Mariana, eu era sempre um personagem, eu era sempre alguém. E como os meninos estavam nesse jogo de assédio, de paixãozinha, etc e tal, eu era o alvo. Então, assim, quando eles queriam sacanear um menino, eles diziam que esse menino estava afim de mim. E o menino não chegava perto de mim. Nenhum menino da escola queria mais chegar perto de mim, porque se eles chegassem perto de mim, eles iam sofrer bullying. Então, assim, nenhum menino queria ser meu amigo. Lá mais pra frente, com o amadurecimento também desses meninos, é que eu comecei a ter outros amigos. E claro, também os que eram homossexuais e que entendiam um pouco mais do processo, também se aproximaram de mim sem esse problema, mas também sofriam bullying. Enfim, nós todos, como um grupo LGBT dentro da escola, sofríamos esse tipo de preconceito, né? Um dos maiores preconceitos que eu sofri nessa época foi quando eu estava tendo um jogo que era do Colégio Militar contra o Salesiano. A minha melhor amiga foi comigo nesse jogo e nós estávamos na quadra, a quadra estava lotada. O jogo estava rolando, era um jogo de basquete. E num determinado momento ela resolveu ir embora, né? Já estava na hora da gente ir embora, a gente estava andando de ônibus. E eu levantei com ela no meio do jogo e enquanto nós estávamos saindo, a arquibancada inteira começou a gritar bicha pra mim. A arquibancada inteira gritando bicha, bicha. E eu saí do estádio, do ginásio, sob esses gritos e hostilizações e risadas e etc. Então, assim, isso foi também uma outra coisa que me marcou profundamente e que me gerou um processo de mágoa e raiva da sociedade, da humanidade, enfim, que eu tenho que trabalhar até hoje por causa disso. Bom, gente, eu também tinha muito medo do vestibular, eu tinha muito medo de passar numa universidade pública e rasparem a minha cabeça no trote, então eu tinha muito medo do trote, eu tinha medo de sofrer violência com o trote, o tanto que quando eu passei na Universidade Federal do Amazonas em administração, eu não fui cursar na universidade pública, eu fui fazer administração, que era um desejo do meu pai, na verdade, na universidade particular. E eu fui fazer arquitetura também numa outra universidade e eu comecei a fazer as duas faculdades juntos, né? Mas enfim, isso eu vou contar mais no próximo vídeo, porque eu tô ali ainda terminando o colégio. E o terceiro ano, quando chegou, ele foi mais ameno comigo. As pessoas já tinham uma. Elas já não estavam mais tão agressivas comigo, apesar do bullying ainda existir, mas eu conseguia ter mais amigos do que ofensores, né? E o terceiro ano foi muito bom para mim nesse sentido, o tanto que eu tenho muitos amigos de coração do colégio do Dom Bosco, do Salesiano. Eu sei que muitos amigos podem estar vendo esse vídeo aí, não são todos que eu tenho. Enfim, na verdade, não são todos que eu tenho histórias ruins para contar. Eu acho que é isso que eu quero dizer, que eu tive boas histórias, né? De qualquer forma, eu sei que o processo que nós vivemos, nós que somos crianças dos anos 80 e 90, nós sofremos ainda uma criação muito patriarcal, homotransfóbica, racista. Nós reproduzimos muito isso até hoje, é por isso que a minha campanha é que a gente possa desconstruir isso.
eu não fui para minha formatura. Eu não fui para minha formatura porque eu tinha um código de roupa. Nós tínhamos que usar uma camisa de manga de gola alta com um blazer azul e uma calça. A minha mãe chegou a comprar esse terno e essa blusa, mas eu não consegui porque eu queria ir de vestido para minha formatura. E a outra situação é que, como eu falei para vocês, eu era muito apaixonada por um rapaz que ele não me dava bola, obviamente, eu sabia que isso ia me fazer sofrer. Então eu desisti da minha formatura, eu viajei na época da minha formatura para eu me sentir melhor e adequada. Então, até aqui nesse período eu também ainda não tinha iniciado com todas as transformações que a puberdade traz. Então, até os 16 anos, eu não tinha ainda um corpo desenvolvido. E aí, no próximo vídeo, a gente vai ver como é que foi devastadora essa alteração completa do meu corpo. Eu sou Flor Ferraz, esse aqui é o terceiro episódio dessa série com 10 episódios que eu tô contando a minha vida, tô compartilhando com vocês, para que a gente possa aprender juntos e refletir também como é que foi esse processo que se deu de ser uma pessoa transexual dentro do mundo, lá de 1990 até o 80 e 90, né, uma criança, e vou até os meus 40 anos hoje. E fica com a gente se você estiver gostando e a gente se encontra já já no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.